Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós da LED Expert estamos aqui na cidade de Louveira, em São Paulo, no Hotel Fazenda Santa Mônica, para entregar esse projeto que é um P3 de 13 metros de largura por 3 metros de altura. Nilton, fala um pouco sobre esse projeto e qual as melhores aplicações como um centro de convenção como esse. Bom, aqui a gente está aplicando esse projeto no centro de convenções. É um painel de altíssima resolução, uma alta taxa de atualização de frequência, muito utilizado quando você vai tirar foto, vai fazer filmagem, vai fazer live e tal, né? Uma das principais aplicações desse tipo de painel é para as igrejas, onde você vai apresentar ali os clipes, onde você tem ali as letras dos hinos, enfim. LED Expert pode te dar a melhor solução para a tua aplicação aí, só contar com a gente.